Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal NeoPythonic. O meu nome é Thiago Benevides e no vídeo de hoje eu quero fazer uma conversa um pouco mais descontraída com vocês, tudo bem? Então, antes de nós irmos ao tema, no caso, eu quero passar algumas informações a respeito do canal. Bom, eu fiquei fora um tempo do canal, né? E agora eu vou dar uma nova cara para ele. Além dos conteúdos de programação que eu já estava passando, eu quero trazer para vocês alguns outros questionamentos para nós conseguirmos fazer alguns diálogos diferentes. Então eu quero trazer para vocês algumas coisas da cultura cyberpunk, que eu acredito que elas se aproximam muito hoje da nossa realidade e nós podemos explorar alguns tópicos de programação envolvendo essa cultura e essa literatura. Eu quero trazer para vocês nos vídeos de domingo algumas coisas que eu estou lendo, pode ser algumas coisas que eu ainda estou lendo e não terminei de ler, certo? Mas eu vou falar aqui, procurar expressar o que eu estou achando do livro ou da série ou até mesmo do filme, sempre nessa pegada de tecnologia e programação. E nos vídeos de sábado eu pretendo trazer alguns projetos fugindo do curso em Python que eu vou trazer, e mais para que nós consigamos fixar um pouco do nosso estudo semanal, tudo bem? E até nos aprofundarmos em outros. Então, agora que eu já dei as informações, vamos ao tópico. Então, eu comecei a ler recentemente um livro chamado Big Techs, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, do Yevgeny Morozov. E li um outro também chamado Tecnopolíticas, que foi publicado pela Unesp, de vários autores. E esses dois livros, eles são bem interessantes. O Big Techs, ele vai falar sobre as Big Techs, certo? Só um minuto. Tinha um carro passando por aqui. Ele vai falar sobre as Big Techs e como elas se relacionam com a nossa vida atual, com as cidades ou com países e como elas conseguem, de certa forma, manipular a realidade. Porém, o Morozov, ele traz um ponto que eu acho muito interessante, que é o das Smart Cities. Nesse livro, ele vai falar que Smart City ela surgiu como um projeto para a privatização das cidades, certo? Isso surgiu ele começa falando que surgiu com a IBM, com um projeto que ela tinha para fazer parcerias com o setor público e o setor privado. E em 2014, por exemplo, a IBM esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para integrar um sistema de policiamento preditivo, onde através de machine learning, de inteligência artificial, eles conseguiam prever a probabilidade de acontecer um crime em determinadas regiões. Também tem um artigo feito pela Universidade de Chicago, se não me falha a memória, eu vou deixar o link aqui embaixo, onde eles mostram que eles conseguem prever a probabilidade de um crime em uma determinada região, com uma acurácia bem alta, até eu não vou lembrar o valor exato que eles colocam, mas durante uma semana. Isso é bom ou ruim? Depende de como vai ser aplicado. Na minha concepção do que eu li até agora, pode acontecer de ter alguns vieses discriminatórios nesses algoritmos e pode provocar uma segregação ainda maior na nossa sociedade. Então, esses algoritmos e esse projeto de Smart City tem que ser sempre analisado com calma, mesmo porque se isso que o Morozov falar for real, esse ponto dele for verdadeiro, nós temos que Smart City é a privatização das cidades. Então, se você privatiza principalmente questão de dados, entrega os dados dos seus cidadãos
para que empresas privadas analisem, torna-se muito difícil eu conseguir estatizar isso novamente. E outro fato que o Morozov traz no seu livro, Big Techs, é o fato de que o, uma Smart City ela vai tirar a percepção que você tem de ser um cidadão de um lugar e você vai passar a ser um consumidor daquela cidade. Aquela cidade ela vai ser vista como um produto e numa lógica neoliberal, quem consome um produto ou quem tem mais acesso a produtos é quem vai pagar mais. Então, nós vamos criar um abismo social ainda maior, onde algumas pessoas vão ter mais direitos nessa cidade e mais acesso a essa cidade, de acordo com o tanto que ela paga, e outras pessoas vão ter menos direitos à cidade. Isso já acontece de certa forma, se você olhar alguns algoritmos de machine learning para busca de emprego, por exemplo, essa automatização de busca de emprego, como algumas plataformas fazem, nós temos que a localização que a pessoa mora, ela é levada em consideração na hora de indicar ou não um emprego para alguém ou aprovar alguém para uma entrevista. E o que acontece? Se você toma isso, faz disso parte da política do seu algoritmo de empregabilidade, você pode acabar discriminando pessoas que moram em uma determinada região, geralmente regiões periféricas, e vai acabar segregando mais essas pessoas, excluindo ainda mais essas pessoas da cidade. Então, quando nós falamos desse projeto de Smart City, o que nós conseguimos perceber é que não existe uma Smart City que não seja neoliberal, certo? Esse é um ponto que o Morozov traz e ele afirma categoricamente isso. Já na questão do livro Tecnopolíticas, o que acontece? Você pode chegar a um estado de hipervigilância, onde você começa a ter tudo integrado em um sistema único, entrega esse sistema na mão de uma empresa privada e ela vai começar a fazer análise de dados de câmeras de segurança, câmeras de trânsito. Então você vai ter os carros que também vão ser carros inteligentes, que também vão estar integrados no sistema, cartões de crédito, cartões de débito, o próprio Pix. Então, isso vai fazer com que você crie um estado onde a pessoa vai ser monitorada de alguma forma 24 horas por dia. O Morozov, ele vai falar também no livro Big Techs em que a NSA ela usa muito isso, essa coisa de você armazenar todos os dados possíveis para analisar posteriormente, que se eu tenho dois dados que eles não se correlacionam, não significa que esses dados não têm nenhuma correlação. Significa somente que eu ainda não consegui um terceiro dado para criar essa correlação entre esses dois dados. Então, você começa a estocar muito dado com a esperança de que esses dados você consiga extrair alguma informação deles no futuro, certo? E isso é trazido para as Big Techs também, ok? Então, nós temos aí a hipervigilância e, digamos assim, uma privatização das cidades com algumas políticas que nós temos sim que ficar de olho e temos sim que questionar, como, por exemplo, essa polícia preditiva da IBM, onde ela analisa a probabilidade de acontecer um crime. Eu não sei se isso seria tão válido. É claro que as empresas vão levantar bandeiras muito boas a respeito disso, mas eu não sei tecnicamente, legalmente, como isso seria. Se tem algum advogado assistindo, por favor, deixe os comentários aqui embaixo a sua opinião sobre isso, tudo bem? Então, do que eu li essa semana foi basicamente isso, ok?
Então, se você quiser comentar alguma coisa a respeito disso, a respeito de Smart Cities, ou tem alguma outra visão, pode escrever aqui embaixo, lembrando que você tem que ser respeitoso com todos, certo? E nós nos vemos no próximo vídeo, lembrando que amanhã vai sair o primeiro vídeo do curso de Python que eu estou fazendo. Não gosto muito de chamar de curso, mas é basicamente isso, onde nós vamos trabalhar do básico ao avançado. E os livros que eu comentei aqui nesse vídeo, eu também vou deixar linkado aqui embaixo para vocês poderem ver de quais livros eu estou falando, tudo bem? Então, no vídeo de hoje ficamos por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.